Bom dia! O que toda mulher inteligente deve saber, de Stephen Carter e Julia Sokol. Ou o que todo homem inteligente deve saber, né? Porque ambos estão se buscando, um buscando ao outro. Eu sou Melissa, sou escritora, sou cristã, uma pensadora neurodivergente. Que Deus abençoe a sua vida sentimental, ok? Que aquilo que você encontrar, essa pessoa, supere qualquer expectativa, sabe? Que seja um propósito de Deus. Um propósito de Deus. E você mesmo, ou você mesma, se supere. Que Deus possa te moldar, te dar qualidades que você nem tinha, te lapidar, te potencializar, te tornar uma versão melhor de você mesma. Amém? Te preencher. Que o Espírito Santo possa te preencher. Para fazer o outro feliz. Eu acho que é assim que as pessoas devem entrar em um relacionamento. E aqui eu estou falando do casamento. Escolha esperar, escolha buscar a santidade. Para fazer o outro feliz. E o outro entra nesse casamento para te fazer feliz. Não são dois que continuam sendo dois, mas são dois que se tornam um. Então, você deixa o egoísmo de lado para sua fase de solteira. Aliás, eu acho que até não. Vou corrigir um pouco. Eu acho que desde a fase do namoro, você precisa começar a orar, né? E ver no que eu sou egoísta. No que eu tenho sido egoísta, minha visão, meu comportamento. E você precisa começar a treinar a pensar no outro, em primeiro lugar. Porque se você não treinar durante o namoro, vai ser bem difícil no casamento. Conseguir pensar no outro, no cônjuge, nos filhos, então. Porque a maternidade é isso. A paternidade, né? Principalmente a maternidade. Eu acho que por isso também que surgem teorias que focam no egoísmo, né? Que colocam a vida como algo descartável, né? Estou falando sobre o aborto. Que tem um foco no egoísmo. É difícil a gente ter que orar contra nós mesmos. Colocando o outro em primeiro lugar. Orar para que você tenha uma visão e um comportamento que tenha como foco fazer bem ao outro. É isso que Deus está falando. Aqui, o que hoje está falando nesse livro, a partir da página 99, é tudo sobre abuso, que é o oposto, né, do altruísmo, o oposto de eu me deixo um pouco de lado para pensar no outro. Eu começo a pensar, será que não existe algum fundo de razão no que o outro fala? Será que eu não estou sendo, sei lá, orgulhosa, prepotente, arrogante, egoísta, como eu falei, né? Será que eu realmente não estou devendo, sabe? Devendo, não sei, em afeto, em alguma coisa.
acho, enfim, vou ler aqui para vocês e depois eu comento mais. As mulheres inteligentes sabem que, em um bom relacionamento, os parceiros se apoiam para resolver seus problemas e alcançar seus objetivos. Nenhum dos parceiros tenta mudar nem controlar o outro, mas você deve orar. Os parceiros aceitam os limites um do outro. Nenhum dos parceiros insiste em amor incondicional. Eu já li isso aqui. Então, eu vim falando para vocês justamente sobre isso, sobre amor incondicional, sobre deixar o egoísmo de lado, né? Às vezes dar o braço a torcer, né? E começar a orar para que Deus te revele no que você tem falhado. Ou no que você não deve falhar. As mulheres inteligentes sabem que um homem inseguro e abusivo acha mais fácil derrubar você do que elevar-se até o seu nível. É bem difícil lidar com isso. Na verdade, a gente percebe isso quando é um pouco tarde demais. Você já se envolveu bastante emocionalmente, fisicamente, né? Já criou laços com a família da pessoa, né? A pessoa já demarcou a sua rotina, sabe? E quando você percebe que a pessoa se comporta como seu inimigo, sabe? E não como se fosse sequer um amigo, né? Aqui o que ela fala, olha o que eles falam. Acha mais fácil derrubar você. Meu Deus, é horrível isso, é horrível essa sensação. É como se toda vez que você vai mostrar algo que você fez, toda vez que você vai mostrar algo bonito, algo que é precioso para você, olha, eu estou desenvolvendo isso, olha, eu estou fazendo isso, ou de repente o seu visual, é uma roupa que você colocou nova, né? E você espera o quê? O apoio, o elogio, né? E você dá de cara com quem? Com o inimigo, alguém te detonando, alguém te criticando o tempo inteiro. Até que você começa o quê? Ou você se acha, duas coisas, você começa a esconder as coisas. Eu não vou contar mais o que eu estou fazendo, né? E você começa a achar defeitos em você, né? Enfim, eu já vivi isso em mais de um relacionamento. Reconheço isso e foi muito, eu digo, venenoso, sabe? Causa uma confusão na sua cabeça, né? Não era, como eu disse, né? Essa pessoa não é amigável. Você sente que está em um terreno inimigo. Aliás, eu lembro que às vezes as pessoas até me alertavam, sabe? Sobre essas coisas. Porque... E eu lembro também de eu reconhecer isso no relacionamento dos outros, mas não reconhecer no meu. Olha isso. Porque é mais fácil quando você está de fora, realmente. Quem está de fora enxerga muito melhor.
Eu lembro uma vez que teve uma moça que ela estava com uma roupa nova. Nossa, estava bem bonita, sabe? Uma moça jovem, bonita. E aí ela estava toda animada, assim, né? Ai, vou usar uma roupa nova. E ela estava namorando alguém que eu conhecia. Deu, ai, que legal, tal. Animei ela, sabe? Depois ela veio toda murcha, assim, sabe? Triste. E eu tinha visto ela com a roupa, tinha ficado muito bonita, sabe? E aí o namorado dela detonou com ela. E nossa, eu lembro que eu fiquei muito chateada. Mas eu não falei nada pra ele, porque eu não queria me intrometer. Mas eu fiquei com dó dela. Porque eu sabia que ela ia passar e ela passou ali um tempo namorando ele, sofrendo outros abusos assim, alguns mais sutis, outros nem tanto, que são abusos emocionais, né? E coisas pelas quais, por exemplo, quando eu vi isso acontecendo com ela, isso já tinha acontecido comigo, mas quando eu vi essa cena, eu não me reconheci, porque já tinha bastante tempo, mas em nenhum momento eu me reconheci. Agora que eu estou falando para vocês, é que eu estou reconhecendo que isso já aconteceu, então eu já fui a pessoa de fora que reparei, né, em alguém que estava vivendo um ciclo de abuso, e já fui a pessoa também que estava dentro do relacionamento vivendo situações abusivas, emocionalmente abusivas. Vamos seguir aqui. As mulheres inteligentes sabem que não importa se o abuso é emocional ou físico, um abuso é sempre um abuso. Se um homem a humilha, ele está tentando diminuir a sua autoestima para torná-la mais dependente dele. É como a sensação que eu tenho é que essas pessoas, esses homens, eles se sentem ameaçados de alguma forma, eu não sei. Sabe? Por qualquer coisa que você venha fazer, eu não sei, é como se você estivesse fazendo algo para chamar a atenção de outro homem ou para desafiá-los, e não tem nada a ver. Ó, um comportamento abusivo frequentemente se manifesta em estágios e o abuso emocional precede o abuso físico. Exatamente, nenhuma forma de abuso é aceitável. Geralmente começa no emocional. Nem todos partem para o abuso físico. O abuso emocional ele acontece mais, porque a pessoa tem a sensação de que ela não está abusando, né? Porque a emoção, causar emoção ruim no outro, como que eu vou dizer? É invisível, entendeu? Não é tão visível quanto o hematoma, entendeu? Que você fica a marca ali por bastante tempo. Mesmo que você sofra um abuso físico, ainda assim, quando o homem ele é extremamente abusador e cego, geralmente eles são cegos, ainda assim ele vai te culpar. É você que causou essa situação pelo seu mau comportamento, enfim. Eu lembro que eu passei por um relacionamento, né, que estava já começando a ser fisicamente abusivo. Já estava começando, não, era, né, enfim.
a gente sempre nega, né? E aí uma vez eu lembro que eu fui à casa de uma tia minha fazer uma visita, e daí o meu tio, ele viu que eu tava com um roxo assim, né? E aí ele falou, que é isso? E aí eu menti, eu falei que eu tinha caído, que eu tinha machucado, sei lá. Daí eu lembro que quando eu falei, eu senti uma sensação tão estranha que eu pensei assim, meu Deus, eu tô parecendo personagem de filme, de novela. Aquelas coisas que eu via quando era criança, dessas mulheres que apanham, sabe? E eu, meu Deus, eu não acredito que eu tô me tornando uma delas. E foi muito estranha aquela sensação, sabe? E só que assim, ninguém prevê algo do tipo, né? Porque muitas vezes essas pessoas chegam à nossa vida como extremamente educadas, solícitas, sabe, calmas. Só que eu tenho feito para vocês falado sobre o natural, né? Sobrenatural, sobre o natural. E nesse relacionamento mesmo que eu tava com, que eu tive alguns roxos, o Espírito Santo, ele me falou que essa pessoa era nervosa, extremamente nervosa. Não é só nervoso, todo mundo às vezes fica um pouco nervoso, mas muito, que era assim, a característica principal dessa pessoa era essa. E eu lembro que foi quando eu estava conhecendo uma das primeiras perguntas que eu fiz, se não a primeira. Porque eu lembro que eu olhei a foto da pessoa e eu nem conhecia ainda. Nem conhecia para falar alguma coisa. E aí me veio assim, ele é nervoso, ele é muito nervoso. E já era esse meu lado de contato com o sobrenatural, sabe? Com o Espírito Santo, dizendo, cuidado, ele é assim. E aí eu perguntei, ele falou, não sou. Ele mentiu, né? E, enfim, depois as coisas se confirmaram. Ele pode tentar controlá-la com o dinheiro. Ele pode tentar controlá-la sabotando o seu trabalho ou outros interesses seus. Exatamente. E às vezes a pessoa, ela dá a entender que fala, detona com você, porque quer o seu bem, sabe? Porque eu quero o seu bem, eu tô cuidando de você, então ele pode tentar controlá-la, tentando destruir o seu ego, encontrando defeitos, humilhando-a, ridicularizando suas conquistas. Exatamente. Ele pode tentar controlá-la, isolando-a ou afastando-a de seus amigos e de sua família. Quando eu tinha 17, 18, 19, 20, 21, por aí, né? Eu era muito bonitinha, mas muito mesmo. E o que acontece? Que eu chamava a atenção das pessoas, né? E às vezes normal, né? Toda mulher jovem gosta de usar uma roupa nova. E eu lembro que às vezes o meu ex-namorado, né? Ele falava assim que as pessoas estavam olhando para mim, né?
sair até o ponto que ele não queria sair para lugar nenhum, porque ele não queria que as pessoas olhassem para mim. E só que eu sempre tive baixa autoestima. E a maneira que ele falava era como se as pessoas estavam me olhando com nojo de mim, sabe? Com nojo, achando feio, ai, como eu era ridícula. Então ele falava várias coisas que as pessoas, você não vê como as pessoas estão olhando para você, te achando feia, te achando isso, te achando aquilo. Querendo dizer que eu estava passando vergonha, então era melhor que a gente nem saísse, né? E aí, enfim, durante todo o namoro, eu não percebia também, porque nesse caso era o primeiro relacionamento e eu sempre fui muito ingênua. Então, assim, como eu vim de uma infância com muito bullying, realmente sendo humilhada na escola, recebendo apelidos em casa também, né, na família, por causa de cabelo, cor de pele, isso, aquilo, era muito fácil para mim acreditar naquilo. Até que eu lembro que eu comecei, tem uma tia minha que ela faz crochê, e daí ela fez uns vestidos para mim. E aí ela ficava, Melissa, cadê os vestidos? Cadê os vestidos? Eu lembro que eu usei uma vez, tinha um que eu mais gostava, que era um azul, cheio de florzinhas coloridas na ponta. E eu me desfiz de tudo, por causa que eu não queria passar vergonha, que as pessoas ficavam olhando para mim, na minha cabeça, né, que ele tinha colocado isso na minha cabeça, né? Só que eu não era de falar, né, o que era. Aí eu fiquei com vergonha, só que de tanto ela cobrar. E uma hora eu falei, ai, desculpa, eu acabei dando os vestidos, porque aí eu contei, né, que eu saía na rua, as pessoas ficavam olhando, achando eu muito feia, isso e aquilo, todo mundo ficava reparando em mim, que eu chamava muita atenção. E daí a minha tia falou assim, é claro que chama atenção, porque tá muito bonito, as coisas bonitas chamam atenção. E aí parece que acendeu a luz para mim, porque até então eu entendia que eu estava chamando atenção porque eu era muito feia, né? Porque e não era, né? E a luz incomoda e as qualidades que a gente tem não podem causar inveja na pessoa com quem você pensa, sabe? Com quem você divide a sua vida. Porque senão você vai ter um inimigo ali o tempo inteiro, querendo apagar a sua luz, né? Ele pode tentar controlá-la com ameaças de infidelidade ou de ir embora. Ele pode tentar controlá-la com oscilações de humor. Ele pode tentar controlá-la com seu distanciamento. Ele pode tentar controlá-la com seu temperamento. As mulheres inteligentes sabem que o homem abusivo não é um mito. Qualquer mulher pode conhecer um, e ele pode ser encontrado em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. É verdade. É aconselhável reconhecer os sinais de alerta de um homem potencialmente abusivo. Quanto mais sinais ele emitir, maior é o risco que você está correndo e maior é a necessidade de proteger-se de um possível envolvimento. Eu lembro que nesse relacionamento que eu tive com um homem extremamente nervoso,
e que começou a aparecer uns roxos em mim, eu não tomei o cuidado de me cobrir, né? Quando eu ia sair, às vezes eu usava blusa de alça, né? Só que assim, não era intencional, não queria mostrar para as pessoas que alguma coisa estranha estava acontecendo, né? Só que eu lembro de uma vez que ele virou para mim e perguntou se eu estava fazendo de propósito, né? Se eu queria que as pessoas vissem, né? Os roxos que eu tinha no braço, né? E aí foi muito estranho, sabe? Eu tive a sensação de que, além de toda a situação que eu estava passando, de que eu ainda tinha que levar a culpa por tentar chamar a atenção, né, de alguma forma. Agora, não são só homens que são abusivos, mulheres também. Eu lembro que quando eu era criança, eu nem sei muito bem dessa história, mas eu fiquei muito impressionada com a história de um homem. Eu lembro sempre que a gente ia almoçar em um restaurante nos finais de semana, que tinha comida caseira, mas era uma comida caseira com tempero tão gostoso. E tinha um senhor, mais ou menos da idade do meu pai, que ficava... Eu acho que ele era gerente ali. E às vezes ele vinha à mesa um pouco, às vezes não, mas eu achava ele estranho. E eu acho que eu perguntei para minha mãe. Ele tinha umas marcas no rosto. Ele tinha umas marcas, né? E aí minha mãe falou que ele era casado, que ele tinha uma mulher. E eu não sei se é verdade, mas isso me marcou bastante, que ele era arranhado. Ele tinha marcas, sabe, assim, profundas na pele. E aí passou algum tempo, esse homem morreu de forma muito estranha. E aí, segundo que minha mãe me contou, que foi realmente por causa daquela mulher. E foi uma coisa muito, muito estranha. Essa história sempre... Enfim, quando alguém conta alguma coisa quando você é criança, você não esquece mais. Ou se você viu alguma coisa. Fiquei com muita dó daquele homem. Eu lembro que eu sempre fui muito crítica em relação a essas coisas. Eu sempre achava que a pessoa escolhia viver uma situação dessas, sabe? Que a pessoa tinha a culpa, sabe? A vítima desses tipos de relacionamento. Era a minha visão preconceituosa sobre esse tipo de situação, né? Só que quando você está dentro de um relacionamento desses, é como... Você é como um animal que está sendo cozido. Então, assim, a temperatura da água vai aumentando. É o sapo que eles contam a historinha, que você vai aumentando e aos poucos ele não sente, ele não pula, ele poderia pular e sair, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, e aquilo vai te enredando, né? Fora que é sempre assim, a pessoa que é abusiva, ela chega em você e fala que você tem que mudar. Que ela está te ajudando, entendeu? Então, sempre eles se portam como que eles
É você que precisa de ajuda e não eles. Então, eles estão ali para te controlarem, para te dizerem a verdade. Então, quando um namorado, um marido abusivo vem falar para você, olha, você não percebe? Eu estou tentando te ajudar, que você fica ridícula nessa roupa. Que quando você canta, você fica ridícula. Quando você dança, você fica ridícula. Na verdade, eu estou te protegendo do ridículo. Sabe? Eu tenho dó de você. Eu estou namorando, eu estou com você porque ninguém mais vai querer você. É uma coisa, nossa, é uma coisa bem assim. Então, é uma coisa, é um abuso que às vezes chega a ter a sensação de caridade, sei lá, de um certo ar de educação, sabe? E isso acontece, claro, não só no nível amoroso, né? Bem, é isso. Então, assim, hoje eu já não julgo as pessoas. Que tem mulheres que nunca saíram de um relacionamento. Eu, graças a Deus, por mais que muitas vezes eu me culpei, nossa, porque eu passei tanto tempo, mas pelo menos eu saí, né? A água estava quentinha lá, já estava me fervendo, mas pelo menos em algum momento eu consegui sair. É isso, Deus abençoe você. Tchau.